Aí ele falou assim, ô, Romulo, tudo bom? Rapaz, eu tô abrindo um negócio lá no shopping, eu vi que você mexe com essas coisas de marketing aí. Conhece alguém que faz uma marca pra gente? Eu falei assim, eu. Mentira, nunca tinha feito marca pra ninguém. Aí ele falou assim, beleza, bora tomar um café em Natal? Pra gente falar sobre isso. Aí a gente tomou um café, eu, ele e o sócio dele. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo ali, cara. Foi um blefe total. E a gente topou fazer essa campanha. Só que a Petrobras é uma empresa muito séria, né? E ela tem uns padrões muito rigorosos de marketing, de prospecção, de tudo, na verdade. Empresa com ISO, né? A gente passou 2017 fazendo planejamento de campanha. Os outros 2 anos fazendo execução. Existia uma cota de 30% para marketing, que era essa cota que eu gerenciava. Então, marketing, tem esse frenesi de ter que estar do lado do comercial. E isso foi o que me fez começar. Aprendi muito. Aí, em 2018 ainda, eu fiz minha primeira marca. Essa história é boa, viu? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Blue Pro com Rômulo Galvão. Hoje a gente está começando a segunda temporada de um jeito bem especial. Hoje o entrevistado vai ser eu, exatamente. É uma coisa que eu deveria ter feito. Na primeira temporada não fiz, né? Eu me segurei ali um pouquinho, tinha vergonha de falar sobre mim, mas dessa vez a gente conseguiu encontrar aqui. Trouxe Nicolas Galvão, que é uma pessoa muito especial para mim. É uma pessoa que é o meu primo e ele foi escolhido para me entrevistar com um único critério: o amor, né? A gente sente muito amor um pelo outro e não tem nada mais, para mim, mais especial, mais importante. Poderia ter contratado um profissional do jornalismo para me entrevistar, mas eu acho que esse critério aí, quando a gente está falando de realizar sonho, que é o que esse canal está trazendo para mim, nada mais justo do que trazer uma pessoa que é do meu convívio, que me entende, que tá junto nessa caminhada comigo há muito tempo. E a gente vai fazer um acordo aqui, a gente vai falar sobre muita coisa, tá? Vida, treta, trauma, realização de sonho, realização de vida, muito marketing para médico, muito sonho de paciente. E se você gostar do que você vê, você vai deixar o seu like nesse episódio, seja lá onde você esteja, no Spotify, no iTunes, na Amazon Music ou no próprio YouTube. Combinado? Agora vamos lá, sem demorar muito. Seja bem-vindo, Nicolas. Obrigado, é uma honra estar aqui. Primeiro porque o amor que Rômulo sente para mim por mim é recíproco. Então eu fico muito feliz e eu sempre vou estar aqui disponível para Rômulo para estar junto dele, vendo os sonhos que ele está realizando. E para quem não me conhece, eu sou Nicolas Galvão e o sobrenome tem uma razão de ser igual ao de Rômulo. Rômulo é meu primo, quase meu irmão. Tem gente que acha que Rômulo é meu irmão, não sei por quê. Porque o Exato. cabelo entrega logo que não é. Mas, mas eu tô aqui para mostrar um pouquinho para vocês de quem é Rômulo. Exatamente, muito obrigado. Primeiramente, cara, eu tô muito feliz de você ter vindo aqui. Você ter vindo aqui, você sabe que você é o primo certo, né? É o primo preferido, é o primo favorito. E é isso, cara. Tô feliz demais de você ter topado esse desafio. Eu sei que não é fácil você sair da sua rotina de advogado e de trabalho, de tudo, e de ajudar seus pais na empresa e tal, num dia de semana de tarde, entendeu? E mais assim, ligando em cima da hora, igual. Mas para você eu acho que eu tenho tempo. Eu acho que você talvez não concorde com isso. Mas sempre que você me liga, eu faço alguma coisa para vir. Eu não sei se você vai concordar com isso. Não, eu acho que sim, eu sinto isso. Eu sinto isso. Você sente? Sinto, apesar de que foram poucas vezes, porque assim, é tipo assim, bicho, pra eu ligar pra tu e dizer assim, preciso te ver e acontecer alguma coisa, né? Infelizmente. O É. que você não quer dizer que aconteceu Ou essa boa ou coisa. ruim, teve um que foi aniversário. Ei, a gente vai almoçar amanhã onde o lugar? E você, o que é que tem, o que é que tem amanhã, o que é que tem amanhã, o que é que tem amanhã? Aí eu olhei e tem aniversário de Rômulo, lembra? Eu lembro disso. Então assim, é uma coisa boa, sempre tem alguma coisa boa. Não, mas também significa que você pode contar comigo, você sabe disso. Sim, aí E vão ficar aqui lambendo o saco, é, um do outro. um do outro. Não é esse o propósito. Ai, meu Deus do céu. Cara, mas muito de boa. É, Enfim, é foda. Eu sinto o seguinte, Nicolas, foi o que aconteceu. Esse podcast é um sonho que eu tô realizando, né?
de me lançar como um cara que tem uma presença digital e também como comunicador. Eu sempre quis ser. Quando eu era criança, alguém pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? A minha resposta era jornalista. Sempre foi. E eu me via escrevendo coisas para jornal. Já pensou? Que é uma coisa que nem existe mais, né? Eu me via um cara que escrevia coisas para jornal. Eu não sabia como era a rotina de escrever, eu não sabia nada. Meu sonho era ter uma máquina de escrever e eu queria ser um jornalista. E, de certo modo, a mídia mudou, né? Hoje em dia a gente escreve o quê? Post para legenda, né? A gente escreve um tweet, a gente escreve coisas para rede social, ou roteiros de vídeos, etc. E esse formato de podcast, de gravar vídeo e tal, acaba sendo uma forma de comunicação também, que você tem que ser mais espontâneo, tem que ter ali a resposta na ponta da língua, mas acaba sendo também uma forma de se comunicar, obviamente, né? Mas você acha que surgiu da onde? Assim, durante a sua infância? Porque, lembrando um pouquinho de você, falando um pouco mais de você, lá em Guamaré, imagino que quando você nasceu, as coisas eram ainda um pouco mais. é, era ainda era uma cidade ainda mais menor do que é hoje. Era mais precário, mais escasso. Menos desenvolvida do que é hoje. Uhum. Então, eu fico pensando nesse cenário de uma cidade pequena, do interior do Rio Grande do Norte, na década de 90, esse tipo de coisa. De 80. Na década. Ó, tá vendo como eu sou muito bom Uhum. com você? Eu pensei na década de 90 É. e na década de 80. Então, assim, como foi esse período assim, da sua infância? E. Cara, essa referência de escrever veio da minha mãe, né? Minha mãe, ela sempre escrevia poesia e ela também escrevia crônicas, que são aquelas... Você sabe o que é uma crônica, enfim. Hoje ninguém fala mais isso, hoje ninguém sabe mais o que é uma crônica, né? Ela escrevia como se fosse um monólogo, são textos, né? Textos mais longos, que, enfim... Ela sempre escrevia as crônicas e ela sempre era chamada para discursar, ou na igreja, ou na escola, ou num evento da cidade. E ela, às vezes, a pessoa chamava ela de manhã para ela falar de tarde, fazer um discurso para de noite. E ela era muito rápida escrevendo. E ela escreve muito bem. Ela tem uma boa oratória, ela escreve bem em língua portuguesa, ela se conecta, ela tem uma estrutura boa de texto, tem um bom estilo. E ela escreve poesia também, que é maravilhoso. Então, ela foi uma referência para mim. Os autores que ela leu, eu li. Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector, todo mundo que ela leu eu li, e isso para mim foi uma referência. Só que eu queria escrever no dia a dia, todos os dias. Então isso foi para mim uma referência. E eu lembro muito na casa de Tia Wanda, lá em Guamaré, a quantidade de livro que tinha e o quanto ela gostava de falar das histórias. O quanto ela gostava de comentar sobre as histórias. Inclusive, recentemente, teve uma homenagem para nossa falecida avó lá em Guamaré, e eu lembro que quando eu me encontrei com tia Wanda, ela comentou muito sobre a história de Dona Francisca para a cidade de Guamaré. E por que que ela fez isso? Porque ela gosta de contar histórias. Ela gosta de ler histórias, ela gosta de estudar e ela gosta de contar aquilo que ela lê e aquilo que ela estuda. Então, acho que tem até um pouco a ver, assim, com você hoje. E eu acho assim, primeiramente, a minha mãe, ela era pupila da minha avó, né? De vovó Kiki. Vovó Kiki, ela era muito precoce. Ela era, tipo, provavelmente a única pessoa que sabia ler e escrever em Guamaré. Ela foi a primeira professora de Guamaré. Tiveram outras, mas não nascidas lá. Eram pessoas que vinham de fora. Ela foi nascida lá, professora lá. Mas tem uma história com vovó Kiki que muita gente não sabe. Acho que minha mãe também não sabe. O meu primeiro porre, Você já me contou essa. com 9 anos de idade, quem me deu esse porre foi vovó Kiki. A gente era muito cúmplice, cara. Minha avó me deu um porre. E esse foi o primeiro porre, viu? Porque quase todo dia ela me dava um porre. Ela tinha um hábito de tomar um aperitivo antes do almoço, que era um copo de vinho, uma taça de vinho. E ela disse assim, e eu almoçava muito lá, chegava da escola e ia pra lá. E ela disse, meu filho, tome uma também. Mas eu tinha 9 anos, eu era raquítico. E um copo de vinho pra uma criança, meu amigo, eu ia pra casa tropeçando. Eu ia pra casa soluçando as quedas. E a gente cresceu com essa amizade, né? De beber muito. Teve uma vez que foi no casamento de Vandi.
Eu tinha 18 anos, eu acho, nessa época. E a gente tava lá, eu e ela, no aniversário, no casamento de Vandi, e Júnior tinha comprado umas garrafas de uísque que vinha um bolsinho na garrafa. Era uma caixa de uísque, aí tem o litro dentro, o Ah, você principal, também me contou e um essa. bolsinho pequeno com uma garrafa menor, que ele guardou lá atrás, escondeu e tal. Só que eu consegui me esgueirar pela cozinha, peguei o bolsinho, a garrafa do bolsinho, coloquei aqui dentro do bolso do paletó e fui dividir com vovó a garrafa de uísque. Quando eu cheguei lá, ela disse, e aí? Eu disse, tá aqui. Aí a gente saiu pra beber a garrafa de uísque, eu e ela. Uma Pra- mini garrafa. Romulo me contou essa história e talvez ele não lembre que me contou essa história, porque é, todas as vezes que Romulo sai comigo, ele conta uma história nova dessa. E é sempre uma história muito reveladora. É sempre, é sempre uma coisa muito reveladora. E quando envolve vovó Kiki, é sempre ainda mais surpreendente, porque eu não sei. A maioria das pessoas que talvez vão assistir isso aqui não conheceram vovó Kiki, e vovó Kiki era aquela pessoa com muita classe, Ela era aquela uma pessoa, dama. uma dama mesmo, falava o português 100% perfeito. Como o Romulo falou, ela educou praticamente a cidade inteira. Muito educada. Muito educada, Postura ali, ó, muito postura polida. perfeita. Sempre muito bem vestida. Então imagine essa senhorinha dando porra em Rômulo Não, com certeza, com 9 anos de idade. com 9 anos de idade. Ela era um ser humano, né? Ela era Ela um era um ser humano humano. como todo mundo, como Só nós o nome somos. já é ótimo, Dona Kiki. Dona Kiki, Dona Francisca. Dona Francisca. E é o nome de uma escola, viu? Hoje, o nome dela. Tem uma escola, o nome dela. É. Você estudou aonde lá? Eu estudei, assim, lá, como era muito pequena a cidade, né? Tinha escolas que tinham 3 salas de aula, 4 salas de aula. Então, assim, até a 4ª série, que hoje acho que é o 5º ano, era numa escola. Aí o ginásio, que é enfim, era em outra escola e o ensino médio era em outra. Mas eu cheguei a cursar, a estudar na Escola Francisca Freire de Miranda Siqueira, que é o nome da nossa avó. Quando era criança ou Não, antes? já acho que foi a 8ª série lá. Sim, na O oitava 9º série. ano, né? Que hoje é o 9º ano. 8ª série eu fiz lá. Sim, entendi. Tinha acabado de construir, aí a gente terminou lá. E em casa, como era? Porque assim, como você falou, tia Wanda é uma pessoa muito culta. Sim, Ela estuda muito, ela lê muito. sim. E ela vem da educação de Dona Kiki, Dona Kiki, que foi professora. Como você disse, tem até uma escola em homenagem a ela. Ela foi Sim. recentemente homenageada porque ela faz parte da história de Gomaré, Aham. exatamente por conta da educação, do trabalho que ela levou para a educação. E como é que era? Como é que era para estudar nesse contexto de chegar em casa e como é que era esse relacionamento que você tinha com tia Wanda e a exigência que ela tinha com sua educação nesse período? Assim, eu peguei a era da violência, né? A minha criação foi totalmente violenta. Hoje em dia ninguém sabe o que é isso, ninguém pode nem bater no filho. Nossa, crime total. Minha mãe, primeiramente, que meu pai saiu para comprar um cigarro em 92 e nunca mais voltou. Ele tá escolhendo o melhor cigarro. Ele saiu para comprar um cigarro e nunca mais voltou. Então minha mãe teve que criar 5 filhos sozinha. Então ela não tinha tempo de criar a gente. Era um completo caos. Então era cada um por si e Deus por todos. Essa questão de estudar, dever de casa, suba e desça. Isso nunca existiu. Para eu poder emitir o certificado do ensino fundamental, eu tive que pedir para uma tia minha ir assinar lá as minhas matrículas de todos os anos, porque minha mãe nunca foi assinar. Minha mãe nunca foi assinar uma matrícula minha. Eu ia sozinho, dizia que ela ia depois, ela não pôde vir, ela vai vir amanhã, semana que vem. Ah, tá bom, tudo bem, é o filho de Wanda, faça aí. E ficava assim a assinatura do responsável. No ano seguinte, a mesma coisa. No outro ano, a mesma coisa. E aí, quando a gente foi emitir o boletim final, que emitiu o certificado, não tinha nenhuma assinatura do responsável legal, em nenhum documento, de nenhuma matrícula minha. Você acredita nisso? Acredito, 100%. Acumulado lá. E aí quem assinou foi Yolanda, que ela é minha prima da minha mãe, né? Ela é filha de tio Raimundo. Eu nem conheço. É a mãe de Lilian. Eu não conheço, de fato. Não conheci, mas eu conheço, ela é maravilhosa. E Yolanda disse assim, Rômulo, cadê? Eu disse, e agora? Ela disse, me dê que eu assino. Aí ela trabalhava na escola, assinou todas as minhas matrículas dos anos anteriores, como se ela fosse minha responsável.
Só que aquela coisa, eu não sei de onde, Nicolas, eu tirei essa coisa. Eu sempre tive um QI muito elevado, né? Meu primeiro teste de QI foi de 129. E o QI médio brasileiro era 90, né? Então eu olhava para os professores e colegas e eu ria da cara deles, né? Só que isso foi uma coisa que durou pouco. Durou muito pouco. Porque na época o meu padrão de arquétipo era o cara comum. Eu não queria destaque. Uhum. Eu queria pertencer a uma galera. Eu não tinha pertencimento. Eu queria jogar futebol, eu odiava futebol, mas eu queria porque era uma galera, eu queria jogar queimada, eu queria ser do clube de livro, eu queria ser de qualquer coisa. Tô entendendo. Porque eu não pertencia em lugar nenhum. Porque todo mundo era medíocre, eu via assim. Era isso que eu enxergava, tá? Não tô dizendo que era assim. Era o que aquela criança via, né? E aí eu fiquei... O que era que eu fazia? Eu baixava a guarda, eu baixava a bola. Então eu nunca tirava 10, porque eu sabia como era que tirava 10, aí eu errava uma, eu escolhia uma pra Que errar. era pra você ficar igual aos outros. Que era pra eu ficar igual aos outros. E fingir que era tão burro quanto os outros. Exatamente. Uma vez eu tava chegando em casa, minha mãe, a minha casa tinha várias máquinas de costura, porque ela costurava, né? Aham. E ela tava lá costurando e ela não me ouviu chegar, porque era aquele barulho de motor muito alto, né? E alguém foi e disse assim: Ei, Rômulo, alguém precisa dar uma atenção a ele, viu, na escola e tal, porque ele é muito inteligente e tal, não sei o quê. Ali ele tá se perdendo. Aí ela disse bem assim: Trauma da infância, viu? Ela disse: Brincadeira, eu já curei isso na terapia. Mas foi trauma um certo tempo. Ela disse assim: Mas não diga isso a ele, porque ele é muito arrogante. Aí a gente criança, sei lá, com 10 anos de idade, ouve isso, fala assim, o que é que a gente quer enquanto filho? A vida inteira. A gente quer que nossos pais se orgulhem de nós. Sim. Então, inconscientemente, uma forma de dar orgulho para minha mãe foi fazer o quê? Foi me emburrecer, porque eu não seria mais arrogante. Entendeu? Entendi. Então foi meio que inconsciente. Tem uma história que eu já contei 1 milhão de vezes pra você, eu acho. Que foi de quando eu te achei o cara mais inteligente que eu conhecia. E eu não lembro se eu tem essa foto lá em casa ainda. Que você passou um tempo lá em casa. E a gente ia muito na piscina, porque eu gostava muito de tomar banho de piscina. E aí eu lembro que foi num sábado. Que manhã deixou eu ir pra piscina porque o sol tava baixo. Então não tava muito quente. Ela só deixava eu ir quando o sol não tava com tanto sol na piscina. Aí a gente passou muito tempo na piscina. E na hora de sair, você me deu uma toalha e você começou a se enxugar. E aí eu comecei a me enxugar e meu cabelo era muito volumoso. E eu comecei a me enxugar pelas pernas, pelo corpo, pela estrutura do corpo. Sendo que eu nunca ficava 100% enxuto, porque o cabelo ficava pingando em mim. E aí, pra você perceber como é a cabeça como é simples a cabeça de uma criança. Porque eu nunca pensei que eu deveria começar a enxugar a minha cabeça antes do meu corpo. Porque pra mim o que tava pingando mais era o meu corpo. E aí você Uhum. falou: "Não, você tem que começar pela cabeça, senão você não consegue ficar enxuto nunca." Você explicou isso pra mim assim, e Eu você lembro. só me explicou isso. E eu olhei assim pra você e eu pensei na mesma hora. Ele é um gênio. Ele não tem nem cabelo pra estar me dizendo isso. Ele é um gênio. Sacana. Ele não tem nem cabelo, ele é Tirei onda, careca. certo? Tirei onda com a calvície dos outros. Ele, ele é carequinha e ele tá me ensinando como Eu não enxugar era o careca naquela cabelo. época, não era careca Não, ainda mas não. naquele dia você tava bem raspadinho. Um dia desse eu vi a foto, tava Eu bem lembro, eu tinha raspadinho. passado no vestibular, tinha raspado a Foi. cabeça, foi no Aí finalzinho. você falou isso, meu Deus, ele é muito inteligente. E a partir dali, talvez eu tenha começado a criar uma admiração por você ser inteligente. Assim, eu sempre dizia, eu sempre pensei assim, né? Assim, desde quando você nasceu e quando o Paulinho nasceu, eu pensava assim, você tem que ser amigo da criança, né? Se você quiser ser amigo do adulto. Se você quiser ser amigo de um adulto, você tem que ser amigo de uma criança. Eu penso hoje assim com o Jorge também. Exatamente. E com o Jorge eu me inspiro um pouco em você também. Nessa Exatamente. relação. Porque você vai ser o brother dele, você não é o pai dele.
Você é o brother E dele. você também não é um estranho que ele não E conhece. não precisa ser o mentor. Ele vai ter o direito de cometer erros na vida, não precisa ensinar nada. Tô aqui pra dar apoio e ser amigo, né? É, você sempre fez isso. É, exatamente. Você sempre fez isso comigo. E é por isso que eu talvez eu faça isso com o Josh até inconscientemente, porque você foi o meu primo que fazia isso comigo. E aí falando até um pouquinho mais sobre o seu período em Guamaré e já fugindo mais da sua infância, assim, quando é que você acha que você se enquadrou num grupo? Quando você teve mais pertencimento em Guamaré, ou você sentiu que não ia ter esse pertencimento lá, ia ter que fazer alguma outra coisa diferente? Como foi isso pra você? Demorou muito, Nick. Primeiramente que eu quebrei a cara. Eu descobri que esse não era meu arquétipo. Eu achava que era, eu queria que fosse, mas não era. Eu não pertencia nem nesse padrão, né? Depois achei que eu era o sábio, o cara que gosta de estudar. Não gosto de estudar. É mentira isso. Não gosto. Se você não gosta, É você estuda muito. necessário. É Diferente. diferente. Mas eu descobri. Hoje é o mundo digital. É o mercado digital. Esse mundo paralelo que existe. É o seu grupo. O mundo digital, ele existe. Então você que está em casa, no interior do Rio Grande do Norte, ou seja lá qual seja a cidade que você mora, 2.000 habitantes, não tem a sua tribo ainda, cara, ela não está aí fisicamente, ela está online. Você pode conhecer ela hoje, nesse exato momento, numa sala do Zoom, por exemplo. Mas você demorou a perceber isso. Você só percebeu isso mais recentemente? Mais Ou, recentemente, faz ou uns naquela. 4 anos Ou só. durante todo aquele período da sua adolescência, 100% deslocado, a vida inteira você nunca deslocado. sentiu pertencente Nunca me de nenhum senti grupo. pertencendo a nenhum grupo. De nenhum grupo. Nunca, nunca, nunca. Gay numa igreja evangélica. Do inferno pra dentro, amigo. Não pertence a nada. Era do inferno pra dentro. Eu sempre fui evangélico com certeza que eu não pertencia naquele lugar. Nunca, nunca aceitei nenhum cargo, nunca aceitei nada, nenhuma posição. Na escola era todo mundo medíocre. Tipo assim, no ensino médio já tava, a maioria ou era grávida, tava grávida ou era marginal. Porque eu sempre estudei escola pública, então tinha marginal. Tinha marginal. Então, eu não queria aquilo, eu não queria o medíocre. Eu sempre queria o melhor, a excelência. Eu sempre queria a excelência, a excelência. Mas eu era muito chato, eu era um saco. Eu não me suportava. Hoje, eu não consigo gostar do adolescente que eu fui na escola. Para você ter ideia, Mas isso me surpreende um pouco porque você era muito multifacetado, assim. Por exemplo, você criou uma ligação com a música. Não sei se foi nesse período. Se já foi nesse foi um período. pouquinho. Foi na adolescência. Só para concluir, cara, eu na sexta série, eu tinha 11 anos de idade. 11 anos, olha que criança diabólica, demoníaca. Eu tinha 11 anos de idade na sexta série. E eu tive uma prova de biologia que eu precisava apresentar um trabalho sobre o reino animal e tal. E eu fiz o trabalho inteiro errado. E apresentei errado, Propositalmente. propositalmente. Vamos dizer que ela pediu, era sobre os mamíferos. Eu apresentei falando sobre os mamíferos, dando características de plantas. E tirei 10. Quando eu tirei 10, eu escrevi uma carta para a diretoria denunciando a professora com o trabalho certo, o errado com o 10 e disse ela não serve para mim. Isso é um traço de Com psicopatia, só 11 pode. anos de idade. Meu Deus do céu. Quando no ensino médio, no primeiro ano, o professor de inglês entrou na sala e ele foi dar uma aula de... Acho que era de pronomes. Não era de pronomes, não lembro. Eu não lembro mais a classe, qual era a classe gramatical. E ele ia falar a palavra where, que era onde, significa onde, né? E ele foi falar e ele pronunciou muito estranhamente. Eu dei uma risada na cara dele. Fui lá no quadro e expliquei a ele a diferença de where, we, you were em inglês. Será que ele entendeu? Não, ele saiu chorando da sala. Ô, Romulo. E eu não lembrava disso, até que muitos anos depois, ele contou chorando isso pra uma amiga minha e ela veio dizer a mim que eu era um troço. Ô, Eu disse, Romulo. eu fiz isso? Ela falou, você fez isso e até hoje você traumatizou o professor. Bichinho. Eu era
O cão em forma de gente. Ninguém gostava de mim. Talvez nem eu mesmo. Mas você era muito aplicado já. Eu era. Você é muito metódico. Eu te acho muito metódico. Eu era, sabe? Tipo assim, mas assim, vamos lá. Eu tive uma referência, que é um cara que já faleceu. Eu tenho uma amizade com um menino chamado Melk, que a gente se conheceu na 4ª série. E ele tinha um padrasto, Zé Maria. Todo mundo falava, não, não ande lá não, que Zé Maria gosta de encher a cara, de se embriagar, que Zé Maria é promíscuo, é prostituído, não sei o quê. O povo falava muito, muito mal dele. Quando eu chegava lá, sabe o que era que Zé Maria fazia? Zé Maria sentava num banquinho na porta, ele sentava num banquinho, eu sentava em outro banquinho, e ele ficava... eu tava na 4ª série, que foi quando eu conheci Melk, e ele ficava me passando o desafio de trigonometria. Mas sério, Rômulo, esse triângulo aqui, você não acha que tá errado, não? Se a hipotenusa é tanto e o ângulo é tanto. Não, eu dizia assim, mas eu não sei fazer isso daí. Ele, mas você não vai desistir tão fácil. Ele me ensinou trigonometria, ele me ensinou inglês. Ele trazia Ele te estimulava, porque ele trazia era os VHS em inglês, da Disney, vídeo da Disney, 100% em inglês, com legenda em inglês, não tinha português. E ele viajava muito para outros países, que ele trabalhava com navegação, nesses barcos que saem do Brasil, e ele trazia, ele que me apresentou Nina Simone em inglês, ele que me apresentou Bon Jovi, ele disse, eu quero que você leia a letra do álbum, eu quero que você traduza em português. Era assim. Então, são várias lições que a gente tem Era aí, o seu né? estímulo. Ou seja, nunca escute o que o povo fala. As pessoas, elas têm inveja das outras, elas vão sempre ver o lado pior, né? Isso foi uma lição que eu aprendi. E tire o proveito É tanto que talvez, pronto, o caso dessa. Só pra concluir sobre ele. Sabe quantas vezes eu ouvi ele falar alguma coisa promíscua sair da boca dele? Nunca, Nicolas. Nunca. Nunca. Não, e o que eu ia dizer é, as pessoas sempre fazem o pior recorte possível de você pra gravar. Porque se você parar pra pensar, você era uma pessoa super inteligente, uma criança muito fora da curva, e talvez você tenha até amigos que talvez naquela época você achasse que fossem comuns e que hoje são até inteligentes, que estudavam com você e hoje são psicólogos, profissionais liberais, coisa do tipo. E eles já poderiam fazer uma lembrança do período de que Rômulo era o mais inteligente da sala, era o mais diferente. E talvez as pessoas lembrem de Rômulo fazendo o professor chorar. E não de Rômulo sendo inteligente, não de Rômulo sendo inteligente. Entendi. Ou seja, a pessoa sempre faz o recorte negativo de você. De você que eu falo, de maneira genérica. Dos outros, né? Dos outros. Talvez até pra se sentir melhor. Pra sentir, não, eu não faria isso. Tá entendendo? Mas, se você parar pra pensar, as pessoas costumam fazer isso, entendeu? Costumo. Não querem dizer que Rômulo é mais inteligente que ela. Uhum. Querem dizer que Rômulo é arrogante, que Rômulo Que é Rômulo era prepotente. arrogante. Exatamente. Entendeu? Não Exatamente. querem dizer que Rômulo é mais inteligente. Que é pra não se sentir Ah, melhor. tem outra história. Nessa época, minha mãe estava abrindo a fábrica de costura. O governo começou a dar uns créditos pelo Banco do Nordeste. Ela pegou lá um crédito para comprar as máquinas de costura e comprou um computador. Pra quê? Eu lembro até hoje, com o professor Elias. 9 anos de idade, foi meu primeiro curso de Excel. 9 anos. Com 9 anos. Isso era que ano? 94. 94. Um computadorzinho 386, super lento, mas já era colorido. Remulo lembra desse computador. Ele vivia lá em casa jogando também. A gente baixava os jogos com disquete, não tinha internet. Instalava o jogo e jogava, né? Então foi quando eu comecei, a minha santa mãe me matriculou no curso de Excel e foi uma das bases de formação minha até hoje, esse curso de Excel, né? É o que me trouxe hoje, que foi, enfim, foi o que me trouxe para a área de finanças durante um tempo da minha vida e tudo. E de hobbies? O que é que você costumava fazer quando você era adolescente, entrando na vida adulta um pouquinho? Rapaz, hábitos eu vou dizer, porque assim, hobbies, o que era que se fazia em Gomaré? Nada, a gente tinha escola, tinha igreja, pouca coisa ali, alguns amigos, então eu gostava de praia também? Eu gostava de ir pra praia. Eu gostava de ir pra praia. Todos os dias eu ia pra praia, praticamente.
Eu saía da escola andando pra casa, ia a pé pra casa, e eu parava na praia, soltava os cadernos, tirava a roupa, entrava na água, Era atravessava o rio, voltava, ficava lá brincando, quando chegava em casa apanhava, cadê você que eu pensei que você E tinha pra quem não morrido? conhece, a Praia de Guamaré não é aquela praia cheia de onda, né? Não, É um rio, na verdade. é tipo um braço de mar, tipo enseada, né? Então é bem calmo. Só que tem a maré vazante, né? Que assim, a gente aprendeu a lidar com a água, com o mar, muito tranquilo, assim, o mar faz parte da gente, né? Então, assim, a gente não tem medo de correnteza, de onda, a gente não tem medo disso. Porque desde pequeno você Não, isso faz parte, já você não luta, você superou não isso. nada contra a correnteza, é loucura, né? Se a maré te leva, você vai de boa e procura a primeira margem e nada até ela indo em favor, né? O que é que vai acontecer? Talvez você pare muito longe, a quilômetros daqui, aí você vai esperar umas 6 horas que ela vai voltar. Aí você pega a mesma maré e volta, a mesma corrente. Então era isso que a gente fazia, a gente atravessava para o presídio, aí a gente não pode voltar agora. A gente Eita tem que voltar de porra. tarde, quando a corrente estiver voltando. E a gente esperava, só que a mãe Você da com gente seus irmãos, né? Você fazia não isso. com a rua todinha. Com todo mundo. Meus irmãos, não. Sim. Porque a diferença de idade era muito grande, né? Era com a rua todinha. Agora, teve um negócio que aconteceu. Primeira grana que eu ganhei. Sim. Primeira grana. Foi Cara, antes de você entrar na faculdade? não, eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade. Com 10 anos? Foi a 10, Ah, 11, entendi. Foi, arrumei um job com 10 anos. Tia Prazeres começou a vender picolé. Sim. Colocou uma frisa na área da casa dela. E ela disse assim, meu filho, eu vou comprar uma caixa de isopor pra você vender o picolé aqui na cidade e tal. Tá certo. Aí um picolé era 10 centavos. Cada picolé que eu vendia, eu ganhava 1 centavo. Cara, eu rodava a semana inteira. Eu acho que eu chegava da escola, almoçava e ia pra lá, de 1 da tarde. E rodava, às vezes, até 8 da noite, bicho. Na moral, pra vender 200 picolés por semana. E você ganhava quanto? No sábado, R$ 2. R$ 2 por tudo? Pela semana. Pela semana. Pela semana, eu ganhava Não era dois. nem, não era nem pelo picolé que vendia, Não, nem era nada. pela semana. Pela semana. Aí, eu gostei, porque eu ganhava R$ 2, né? Aham. Eu era muito novo, né? E valia bem, pouco mais que Um hoje. picolé, ele variava entre 10 centavos e 25 centavos. Então, você veja que, mesmo assim, não era muita coisa, mesmo naquela época, né? 95, por aí. Aí, Termateas ele tinha um serviço de entregar jornal, cara. Filho da puta. Aí, o jornal chegava em Guamaré, no ônibus de meio-dia, o jornal do dia. Chegava de meio-dia, o ônibus deixava no hotel. E aí ele disse assim, Rômulo, se você entregar o jornal, eu te dou 50 centavos. Todos os jornais que davam... Era uma pilha que eu entregaria em 1 hora, 2 no máximo. Excelente, né? Em 5 dias eu vou ganhar R$ 2,50. E ainda dá pra... Minto, ele disse que me daria R$ 1. Foi R$ 1 pela entrega do jornal. Eu disse, no sábado eu vou ter recebido R$ 5. É muito mais do que R$ 2, eu vou trabalhar menos. E eu ainda posso vender picolé. E ficar com R$ 7. E ficar com R$ 7, final de semana. provavelmente. Exatamente. Eu posso entregar o jornal com uma caixa de picolé. Show de bola. Entreguei o jornal a semana inteira. Saía da escola, eu ia até o Hotel Ouro Negro, longe, mais de 1 hora de caminhada. Caramba. Esperar o jornal chegar. O jornal chegava e entreguei 1 semana o jornal. Isso era de que hora você entregava? Era meio-dia. Com sol. Meio-dia. O povo ainda reclamava. Porque disse assim, quem já viu o jornal chegar de tarde? Pois é. Porque o jornal chega de manhã, né? Tem que chegar às 6 horas da manhã. Pois é. Você tava errado já. Mas ele ia pra Guamaré de ônibus, né? A hora que o ônibus chegava, né? Aí, entreguei o jornal 1 semana. Quando foi na sexta, você acha que ele me deu R$ 5? Ele me deu 50 centavos. Ele não pagou os R$ 5. O que ele tinha lhe prometido. O que ele tinha prometido. Aí, desse dia em diante, eu aprendi um negócio. Você nunca deve enganar uma criança. Aham. E nunca mais faça negócio com Terimateas. Peguei os 50 centavos, olhei assim na cadeira e disse, nunca mais eu faço negócio com você. A partir de hoje, quem entrega o jornal é você. Vai lá, você entregue. Eu entreguei 1 semana e foi só isso. Não, ele foi muito sacana. Ele foi. Foi muito sacana. Com uma criança de 10 anos, Com uma cara, criança- não dá. Não dava. Por isso que o que eu prometo, E eu acho que ele cumpro. tinha certeza que você ia entregar tudo certinho.
Não, claro, e ele também tinha certeza que não ia pagar. Isso, exatamente. Ele tinha Exatamente. certeza que você ia entregar, ia fazer o seu trabalho. Ah, E tá bom, eu vou dar 50 centavos a ele, que se quiser que entregue aqui. Ele vai entregar aqui. Foda-se, é isso. ele vai entregar mesmo. Exatamente. Foi basicamente isso. Aí depois disso eu comecei a dar aula particular para crianças, Com 10 anos? acho que com uns 12. Sim. Crianças menos inteligentes que eu, que precisavam Aham. passar na prova. Todo mundo, né? Não, que podia pagar. Que podia pagar. E aí dei aula para algumas pessoas, de lá da cidade, dava aula de inglês, de Aham. matemática, o que precisasse. E fui para o meu primeiro emprego, que eu não podia ter um emprego, mas era numa empresa de verdade, era uma empresa de treinamento técnico para a Petrobras, para a área de combate a incêndio e tal, que era a Nutec. Com 15 anos. Eu acho que, E você fazia o quê? com 14 eu fui professor de informática na escola do município, você acredita? Com 14 anos. Acredito. Com Com 9 você ganhou o primeiro computador, não foi? Foi. E com 14 eu tava dando aula na escola de informática. Basicamente, possivelmente quase ninguém sabia mexer O no computador. professor da escola oficialmente era Nunes, oficialmente. Uhum. Só que ele me dava a oportunidade. Nunes, ele é um aliado que ele sempre me enxergou. Nunes, ele é foda. Porque Nunes é inteligente. Muito, muito, muito. Porque Nunes é muito inteligente. Ele não Muito. precisa lhe diminuir pra crescer. Não, Ele é ele não precisa. ele é inteligente Ele não por si só. força absolutamente Ah, nada. sei Ele disso. consegue ver o mundo de um jeito dele, de um jeito que a gente não consegue enxergar. E eu admiro isso nele. Não só isso. O acolhimento é camaradagem de verdade. E ele disse: como, se você quiser, eu monto uma turma no sábado, você dá aula, você aprende a dar aula, eu te pago, acho que era R$40, ou seja, R$10 por sábado. Já liguei que diferença. Ao invés de R$2 no sábado. Aí ele falou assim: e você vai te dar aula, vou te dar R$40. Eu falei assim: cara, eu vou na hora. Eu vou na hora. E ele pagava. E ele pagava. Eu dava aula, ele me ensinava, eu aprendia, eu ensinava e ele pagava. Nunca me enrolou. Nunca, nunca. Faço qualquer negócio com o Nunes até hoje. Eu sei disso. Ele é Sei um disso. fenômeno. Ele é muito inteligente. Ele é eu sei muito disso. inteligente. Aí com 15 eu fui pra a Nutec, que foi lá o que eu fazia, eu recebia os alunos, coletava os nomes deles e eu precisava digitar isso e imprimir, era só isso, porque ninguém tinha capacidade de digitar um negócio e imprimir Entendi. na cidade, na velocidade de fazer isso no mesmo dia e tá pronto no mesmo dia. Imagina aí, cara, um negócio que você consegue fazer em Isso era minutos. 1900 e quanto? 2001. 2001. 2001. Um negócio que você faz hoje em minutos, né? Você segundos, pode às vezes. digitar o nome das pessoas. A pessoa se Exatamente. inscreve lá sozinha, não existia. Elas escreviam, entregavam um documento. Aí eu ia lá, em menos de 1 hora, estava pronto uma lista de presença para ela assinar do lado, como se tivesse comparecido e tal, com certificados pronto, carteirinha pronto. E lá tinha funcionário para fazer isso, mas elas não davam conta. Aí colocava uma criança, um geração Y, que era eu, e dava conta. Entendi. Você se considerava. Obviamente você se considerava muito inteligente, porque você já disse que todo mundo era mais ordinário que você. Cara, sim, Mas assim- era uma percepção, mas eu sempre percebia que eu não podia me destacar. Eu não podia me destacar. Eu tinha isso na mente. Rômulo, você não pode, porque isso é arrogante. E você tem que ser humilde. Você colocou isso na sua cabeça. Coloquei. Que você era arrogante Que eu não podia ser Então- arrogante. então- E eu tinha que me baixar a bola, porque você precisa ser humilde. Então, tipo assim, eu não era a pessoa que corrigia ninguém falando errado. Eu não era a pessoa que desdenhava alguém que não sabia de alguma coisa. Não, E quando foi depois de forma nenhuma. que... Eu não sei se você passou de primeira no vestibular, mas como foi isso pra você de ter recebido a notícia que você ia fazer contabilidade e de que... Primeiramente, veja o seguinte. Eu era inteligente para Guamaré, não para Natal. Não, pois é. Então, eu tentei o vestibular aqui para jornalismo, eu não passei. Só que foi no mesmo ano. E tentei na UERN, que era de Mossoró, né? Uhum. Só que... Pra jornalismo também? Não, só que para voltar para casa dos meus pais, da minha mãe, eu tinha só 2 opções, que era contábeis e administração. Aí eu peguei contábeis. Que era em Macau? Que era em Macau, exatamente. Tinha um núcleo em Macau. Aí eu fiz, competi com Macau, eu passei em primeiro lugar. Sim, entendi. Então, como foi esse choque pra você de ter competido com o Natal e não ter dado certo? Talvez tenha sido a primeira vez que você fez Eu isso. tinha plena consciência
De que não ia passar. de que aqui era diferente. Eu sabia, Sim, entendi. eu sabia. Porque eu convivia com o Rêmulo. Todas as férias eu vinha pra cá. E eu via o que ele estudava. Eu olhava e falava assim, eu não tô aprendendo isso. Por isso que eu me revoltava. E aí eu pegava os livros. E lá em Guamaré sempre teve muito livro na casa da minha mãe. O livro chegava na escola, mas os livros que eu recebia na escola, que eu tinha acesso na escola, não era o que eu aprendia na aula. Não era o que eu aprendi na aula. Quando eu comprei um livro de química para estudar no vestibular, acho que no ano 2000, e eu comprei um livro de química, que é aquele livro de química aplicada, que são os 3 anos do ensino médio, um livro só, grande, e eu devorava sozinho, ninguém conseguia me ensinar, ninguém conseguia me ajudar a explicar nada. Eu dizia assim, eu tô muito atrás, eu tô muito atrás, eu tô muito atrás. E aí, quando eu tive a chance de vir morar aqui, a primeira coisa que eu fiz foi entrar num cursinho. Eu trabalhava igual um condenado, eu saía de casa das 5 horas da manhã. Então você veio trabalhar aqui antes de passar na faculdade? Antes, Sim. eu vim trabalhar aqui, Isso em que ano, pra ter uma foi em noção? 2003. Eu terminei o ensino médio, e aí vim pra casa da sua mãe Logo depois que terminou o ensino médio, você veio pra cá. em dezembro. Quando eu recebi, não, eu tava no terceiro bimestre, recebi a nota, passo na média, passo, tchau. Eu não fui mais pra escola. E veio pra cá. Eu acho que eu vim em outubro, eu acho, novembro. Eu não concluí o ano. Eu disse, eu passo ou não passo? Passa. Eu disse, boa sorte. Eu bati os pés e vim. E fiz uma matrícula naquele cursinho CAP que tinha na Prudente. E comecei a estudar, igual um condenado. Ia de 5 horas da manhã para Extremóis, voltava de ônibus, chegava de 6 na Prudente de Moraes, comia algum lanche lá no CAP e ficava até 10 e meia, Estudando. estudando. E aí você Aí foi quando eu passei pra UERN, né? foi Pra quando você foi contábeis. pra UERN de Macau Isso. estudar E contabilidade. fiz contabilidade. E Exato. como foi pra você isso? Porque você, no início, começou a contar dizendo que tinha muita proximidade com o jornalismo, com a área de comunicação. E aí você foi direto pra contabilidade. Sendo que, se a gente for ver a sua história, você tem um pouquinho aí de empreendedorismo desde cedo. Com essa, É. com essa história de procurar o que trabalhar para poder fazer dinheiro, fazer alguma coisa e cuidar desse dinheiro, porque você fazia o cálculo. A gente tem que cavar muito no fundo do poço aí, tá? Tá. Primeiramente, é o seguinte. Quanto tempo a gente tem? Tá na 45 minutos. Tá. A gente precisa avançar a parte do marketing. Mas assim, é o seguinte. Primeiramente, é o seguinte. Minha mãe me ensinou, assim, a gente sempre foi muito pobre. Muito, muito pobre. Desde que meu pai saiu pra comprar um cigarro, que a gente não tem dinheiro pra nada. Então, ela falou o seguinte, meu filho, é o seguinte. É lindo, quero ser jornalista, quero escrever jornal, mas não romantize. Uhum. Você vai fazer, a gente não tem muito o que escolher, a gente faz aquilo que está na nossa porta. Ela sempre ensinou a gente a agarrar tudo que caia na nossa mão. E disse, se você um dia quiser sair de Guamaré, saia com um diploma de curso superior, seja ele qual for. Se você tiver um curso superior, você vai estar acima de qualquer pessoa. Minha mãe é baby boomers, né? Ela é uma outra geração, né? Pra ela isso era só isso funcionava, hoje não funciona mais, mas ela me ensinou assim. E também era outro Brasil, outra realidade do Então, país. outra geração, né? E pra ela isso funcionava e foi isso que eu fiz. Eu peguei a primeira oportunidade que foi um curso de formação e fiz. Mas Nicolas, saindo um pouquinho assim de história, dessa coisa a gente tá falando aqui, né? E hoje, assim, eu não tenho mais medo de ser cancelado, porque eu não fui nem afirmado, quanto mais cancelado, né? E eu não tenho mais, assim, interesse em passar uma imagem daquela pessoa forte e não sei o quê, ou profissional. Eu já sou. O que eu sou, eu já sou. Eu já sei o que eu sou. E quem trabalha pra mim já confia em mim pelo que eu entrego. Eu entrego o resultado. Então eu não tenho mais interesse em ficar dando rodeios. Eu vou dizer uma coisa pra você. Quando a gente cresce, nos anos 90, eu cresci nos anos 90, gay, homossexual, desde 4 anos de idade, 3, 4 anos, eu já sabia que eu era homossexual, eu já sabia que eu era gay. E as minhas referências de gay eram pessoas que tinham sido expulsas de casa. Todos, sem exceção.
A história era assim, meu pai soube que eu era gay, eu tinha 15 anos, eu fui expulso de casa. Eu fui expulso de casa com 16, quando meu avô soube que eu era gay. Então, eu sabia que eu seria expulso, eu seria o próximo. Então, eu coloquei isso na minha cabeça, que eu tinha que ser independente, porque eu não ia contar com a minha família por muito tempo. E por isso que você era responsável de ir atrás de trabalhar, de cuidar do seu dinheiro. E de estudar, de e de fazer dinheiro a qualquer custo. Porque você meio que se preparava para em algum momento ser expulso. Eu me preparei, isso, para essa realidade. Isso nunca aconteceu. Eu cresci numa realidade completamente diferente. Minha família me ama, me admira. Eu acho que eu sou uma referência hoje. E quando você escolheu contabilidade também tem a ver com isso. Eu escolhi De- porque eu tinha um teto, na cidade que tinha, eu tinha um teto, eu tinha onde morar, era pública, era uma universidade pública, e eu tinha uma promessa de carreira. É tanto que eu fiz uma carreira em contabilidade, né? Eu transitei de carreira. Eu saí da faculdade, fiz um concurso, passei em primeiro lugar no concurso público, trabalhei 11 anos como do contador. Banco do Brasil. foi? Não, do município, Do de município. Lages, isso. Ah, O sim. Banco do Brasil foi um estágio. Foi Sim. 2 anos e meio, que era o máximo que o estágio que eu estava estudante. Então, eles aceitavam estudantes de contabilidade para estagiar no Banco do Brasil. E assim que você terminou a faculdade, você passou no concurso. Sim. Eu passei no concurso no mesmo ano, antes de receber o diploma. Só que a faculdade, o concurso, ele dá 2 anos para te chamar. Então, eu terminei o curso e passei no concurso em 2009, mas eu só fui chamado em 2011. Sim, entendi. Teve um delay de 2 anos esperando chamar. Mas eles chamaram no prazo, eles tinham esse prazo. E você entrou em 2011. 11, isso. Certo. E como foi esse período lá pra você? Cara, minha cabeça não era tão boa, né? Eu ainda tinha aquela coisa romântica, nossa, o mundo é lindo, as coisas funcionam E aí você entrou direto na administração pública. direto na parte pública, é isso. Trabalhar para o governo é fazer política, né? Só que eu não sabia disso, eu não sabia o que era fazer política agradar e tal. Eu acho que qualquer empresa é assim, funciona assim. Com o seu cliente a gente tem que ter, né? Tem que ter o trato político, né? E eu não tinha, eu não aprendi essa arte, né? E foi um choque, foi um choque. Foi um choque. Eu lembro que eu via tanta corrupção em todos os lados. Não era assim. Eu me preparei psicologicamente da seguinte forma: Rômulo, você vai fazer 90%. Não faça 100%. Uhum. Nunca faça 100%, né? Aquela história de só 90%. Porque os 10% é a corrupção, é o que é o arrumadinho, é o jeitinho brasileiro que você tem que fechar o olho e dizer: estou cego, não vou ver. Mas não era assim. Você não conseguia. Não, era 90% corrupção. Sim, entendi. E os 10% era? Era o que a gente conseguia fazer de trabalho, né? Isso em todas as esferas, em todos os órgãos, de todas as esferas. De Brasília. Eu precisava fazer um acesso pro governo federal e tinha que ter um arrumadinho. E como que Não você tinha enfrentava isso? nada. Porque você, como eu disse, eu te considero uma pessoa metódica. Eu E você, dava... e muito inteligente, sabendo que estava errado e tendo que Eu enfrentar isso. passei 2 anos dando murro em ponta de faca. 2 anos dando murro em ponta de faca. Então No você segundo- sentia muito O isso. segundo ano que eu peguei de janeiro, eu entrei no meio do ano, eu peguei o mundo andando, eu não precisei fechar balanço. Aí o primeiro ano que eu peguei de janeiro, eu passei um ano inteiro nutrindo ódio contra mim. Porque não passava nada. Qualquer coisa que vinha, eu fazia um relatório. Se faltasse papel, ofício, internet, cair internet, Você eu fazia um registrava. relatório. Registrava e abria uma ocorrência. Então todo mundo meio que me odiava, né? Falava assim, mas que esse menino reclamando porque não tem internet, papel pro pessoal e água na caixa e água encanada. Falava assim, como assim? Isso aqui é uma OBS, isso aqui é normal, aqui não tem nada. Falava assim, Tem que ser assim. tem que ser Na assim, cabeça é deles, normal. Tem que ser assim, porque Não, aqui sempre é foi. tributação, a gente não precisa imprimir IPTU. O papel acaba, é normal, entendeu? Não tem Não, que ir isso atrás aqui- de papel. Eu falava assim, não, cara, que tem que ter serviço público, tem que ter tudo. Como assim? Não tem nada. Aí teve um negócio engraçado. Teve um dia que eu tava gerando uma guia de PASEP, e aí o PASEP ele é um cálculo que ele é feito em cima de uma receita, né? Enfim. E aí é um cálculo de porcentagem, é uma regra de 3. Então você não tem muito o que fazer. A regra de 3 ali é de 1%, diminui dos zeros e tá ali o valor. E não tinha internet pra gente gerar a GRU, não tinha Impressora. impressora, não tinha papel. Tinha papel,
mas não tinha sistema porque também tava fora do ar. Eu Tinha falei assim, computador, mas aí o não tinha prefeito falou internet, assim, e tinha impressora e não tinha impressora, e era. não tinha o papel. Aí o tesoureiro chegou e falou assim, Romulo, hoje já é dia 20, você não mandou a guia do PASEP? Eu falei assim, que era que vencia dia 20. Eu falei assim, cara, não tem nem internet pra gente gerar, ou a rede pra gente calcular. Aí ele falou assim, e você não sabe fazer de cabeça não? Eu disse, agora. Peguei um papel, peguei um lápis comum, desenhei o brasão do símbolo do Brasil, fiz assim com a mão, assim, um quadrado, botei o nome PASEP, botei o nome dos códigos, botei os valores, entreguei assim a ele, serve? Você vai colocar assim no processo? Agora eu vou fazer do lápis comum. Porque depois que você pagar, quando chegar para da baixo, eu apago. E você vai ter pago um papel em branco. Esse é o queridinho da... Exatamente, eu era ruim. Mas era concursado mesmo. Aí é pior, né? Vai fazer o quê? Exato, só que aconteceu uma coisa que a gente não se prepara. A gente não se prepara no emocional. É muito fácil falar, Não, mas até quando você fala, eu acho que é difícil. Porque você dizendo que passou 2 anos da vida dando murro em ponta de faca, né? dando murro em ponta de faca. É, exatamente. Mas aí mudou, melhorou. A cabeça melhorou e aí, eu passei acho que uns 7 anos depois, de boa. É, enfim, aconteceu um problema que a gente não se prepara, chama-se o emocional. Que a gente acha, a gente não se prepara. Quando você diz assim, vou começar a treinar segunda, você acha que é só comprar roupa e fazer matrícula. E o emocional? Vou fazer dieta. E o emocional? Querer comer aquela comida que te dá uma boa lembrança é a mesma coisa. E eu disse assim, não, eu vou fazer o que é certo. E o emocional? Aí eu comecei a tomar psicotrópico. Entrei pro Rivotril. Então, assim, quando chegava domingo, eu já não conseguia mais dormir, eu não conseguia mais me concentrar, porque eu tinha que ir trabalhar na segunda. Eu já ficava disfuncional no domingo. E aí teve um dia que eu era normal já tomar clonazepam todo domingo pra sobreviver a semana. Eu tomava clonazepam quando chegava no trabalho. Era assim, a rotina de estresse. E aí eu tomei o remédio psicotrópico no domingo e fui pra Angicos, que é a terra de Júnior, meu esposo. Esperar o outro dia, dormir em Angicos, porque tem um ônibus que era meia hora só pra Lages. De Angicos pra Lages. Passar na porta, tem ônibus de meia hora. Aí eu falei, vou pra Angicos, que esperar amanhã, né? Só que eu dormi em Lages. Aí beleza. Coloquei minha malinha de manhã, quando o dia amanheceu, entrei no ônibus com a minha mala normal, minha roupa ali, meu computador, minhas coisinhas ali. E quando o ônibus parou na rodoviária, na praça central, na verdade, aliás, eu fui descer do ônibus, eu não consegui. Meu pé não se mexeu. Eu fiquei parado naquele último degrau do ônibus e eu me lancei para descer e meus pés não se mexeram. Então eu caí de chapa no chão, desmaiado. Me machuquei, fiquei todo ensanguentado, rasguei a camisa e eu apaguei. Aí alguém me acudiu, né? Me acudiu, me levantou e me acordou e me levou para casa de uma amiga minha, Narinha, a Inara, que de vez em quando eu dormia lá e tal, a gente era muito amigo. E eu dormi 3 dias seguidos. Eu não consegui trabalhar essa semana. Aí foi quando eu voltei pra psiquiatra e ela disse, você precisa mudar de vida. Ou você sai dessa realidade, eu não vou mais te indicar nenhuma medicação. Pra mim chega, esse é o ponto final. Que foi quando eu decidi que ia tirar um ano sabático, foi quando eu saí do Brasil e fui fazer um intercâmbio, que era um sonho que eu tinha. Morei um ano no Canadá e disse, é isso. Aí eu passei ainda uns 6 meses me planejando, conversei com o prefeito, disse que ia pedir uma licença. Aí ele concordou. E você ficou até quando sendo contador de Lages? Até 2021. Que foi quando 2022. que foi quando você fez a mudança para o marketing. Eu mudei para o marketing em 2017. Eu já fiquei nos dois lados. Uma amiga minha eu comecei assim. Uma amiga minha chegou para mim e falou assim, Rômulo, vamos fazer aqui uns posts para o Pet Shop. Ela tem um negócio de medicina veterinária. E aí eu me empolguei, comecei a fazer e tal. Eu já tinha uma certa vivência com Instagram e tal, gostava de blogueirar, de postar vida fitness e tal. E fiz esses posts para ela. E ela é muito comerciante. Ela via o que não dava certo, não rende nada, não tá dando certo, vou fazer uma promoção. Que era o banho,
Na terça e quarta, que era o dia que tem menos movimento, ó, o dia que tem menos movimento, eu já vou dar aqui um desconto. O dia que o pessoal recebe salário, eu vou fazer uma promoção melhor. E aí eu fiquei assim, olha só, o comércio, ele é muito mais dinâmico. Então, marketing, tem esse frenesi de ter que estar do lado do comercial. E isso foi o que me fez começar, foi medicina veterinária. Através do Instagram da sua amiga, em Isso, 2017. isso. E nos outros anos, o que é que você acabou fazendo? Até chegar em 2021 e você decidir largar a contabilidade. Isso. Aí a gente recebeu um convite. A minha mãe tinha esses projetos sociais, que era com parceria com a Petrobras. E em 2018, 17 ainda, a gente recebeu um convite para uma conta de patrocínio, que era uma conta alta, tipo, acho que era R$ 900 mil a conta, a campanha. E a gente topou fazer essa campanha. Só que a Petrobras é uma empresa muito séria, né? E ela tem uns padrões muito rigorosos de marketing, de prospecção, de tudo, na verdade. Empresa com ISO, né? E foi mais ou menos um ano de planejamento de campanha e 2 anos de execução. A gente passou 2017 fazendo planejamento de campanha e os outros 2 anos fazendo execução, que era um projeto social que levava a marca, mas não era Petrobras social, não era. Era patrocínio Petrobras. Então era realmente um projeto de levar a marca. Uhum, entendi. Existia uma cota de 30% para marketing. E era essa cota que eu gerenciava. E foi aí que você, de fato, foi seu primeiro grande Aí projeto. foi a minha grande escola, eu vou dizer. Aprendi muito, 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 muito. Aí em 2018 ainda, eu fiz minha primeira marca. Ah, essa história é boa, viu? Qual foi a sua primeira marca? Velocart. Ah, Velocart, é Velocart. verdade. Eu Você falava estava muito. contratado como presidente de uma CPL, olha só, num órgão público. E Uhum. aí chega Alexandre, né, que era um dos licitantes, só que nesse tempo tinha muita espera, tinha um chá de cadeira, ele lá, já meio entediado, tomando um café, conversando. Aí ele falou assim, ó, Romulo, tudo bom? Rapaz, eu tô abrindo um negócio lá no shopping, eu vi que você mexe com essas coisas de marketing aí. Conhece alguém que faz uma marca pra gente? Eu falei assim, eu. Mentira, nunca tinha feito marca pra ninguém. Eu tinha vivência com manuais de marca, então eu já sabia o conceito. Aí ele falou, eu faço. Aí eu disse assim, eu faço. Aí ele falou assim, beleza, bora tomar um café em Natal? Pra gente falar sobre isso. Aí a gente tomou um café, ele, o sócio dele. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo ali, cara. Foi um blefe total, total, total. Eu pedi R$ 1.000 pra criar uma logo pra ele. Em 2018. 18. E eu achava que E ele não ia pagar. Aquela marca que a Velocart usava. Você ia no Lan House... Era o cara, aquela? Era Foi aquela. você? Ele fazia... Você ia pra um Lan House, o cara fazia um logo por R$ 50. E eu cobrei 1.000. E disse mais. Eu preciso de 30 dias. Aí, novinho, eu disse assim, novinho, como é que faz uma marca? Eu já sei como é que eu faço com lápis comum. Eu desenhei aqui, eu gostei, é isso. Mas como digitalizar? Mas como é que a gente coloca isso no computador, numa marca? Ele, amigo, você precisa vetorizar. Eu tenho um curso na Alura, que eu vou te dar o acesso. Eu comprei, nunca estudei nada, nunca fiz nada. Comprei para estudar, nunca consegui. Mas eu vou te dar o acesso, você tem que fazer logo o curso porque tá acabando. E eu peguei esse acesso da Alura, com novinho. Fiz um curso de vetorização de logo e de manual de marca, sem pagar um centavo. E eu consegui fazer a marca do Velocart em um final de semana. Era estudando e aplicando, estudando e aplicando, estudando e aplicando. Aí eu gostei. Ficou muito boa a marca Velocart. Ficou lindo, E tinha uma lindo. essência muito legal. E o manual completo, com, sei lá, 30, Sim. 40 páginas, com todas as aplicações, com os mockups, ficou coisa E mais ficou linda. diferente porque eu acho que não é o tipo de empresa que normalmente teria isso, entendeu? É esse tipo de entrega. Aí que você se engana, porque Alexandre, ele é extremamente inteligente empreendedor. Não, é o tipo de empresa. Não tô dizendo que Alexandre não gostaria disso, entendeu? Sim. Mas, tipo assim, uma empresa pequena, assim, que tá começando no Uhum. kart, esse tipo de negócio de automobilismo, de esporte, normalmente a gente não vê. Ele é um visionário, ele nem negociou. Ele falou assim, R$ 1.000, tá bom. Aí eu falei assim, você paga 50% agora, 50% na entrega, tá certo. Eu gostei, eu vou querer. Ele sabia o que era, ele tem consciência do produto, ele não pechinchou. Enfim. E aí, o que aconteceu? Anos depois, eu conheci Alan Vinícius, que me chamou para um churrasco. No meu condomínio. Ele chegou assim, Rômulo, eu tô fazendo um churrasco aí no seu condomínio, na churrasqueira. O pai dele mora lá, né? É meu vizinho, Romildo. E ele disse assim, sábado, vamos lá? Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha
um garoto, assim, um menino, assim, 1,5 m, assim, 1,60 m, sei lá. Que aí eu levei umas garrafas de vinho e tal, Darwin tava, o que é advogado também tava, nesse dia, e eu lá conversando sobre Star Wars, eu perguntei, você quer vinho? Ele falou, aceito. E a gente conversando de Star Wars, que tinha lançado os Mandalorianos, né? Uhum. E aí quando Alan tava lá na churrasqueira, que terminou de fazer o churrasco e voltou, e aí, já conheceu o Dr. Mário? Eu falei assim, conheci, ele é Dr. Mário, ele falou, cirurgião plástico. Aí eu falei, é? Ele falou, é. Sou, porque ele não tem Isso foi em que essa... ano? 2020? Ou 21, eu acho, ou 22, eu acho, 22. Ah, você já tinha migrado 100%. É. Aí ele falou assim, eu falei assim, olha, o Dr. Mário, ele não chega nos lugares se anunciando, olá, eu sou o Dr. Mário. Não, a gente tava num churrasco entre amigos e ele tava falando de Star Wars. Ele não se anunciou cirurgião plástico. Aí ele falou assim, ó, inclusive, ele tá precisando de alguém para fazer o marketing, porque ele tá insatisfeito com a agência, a pessoa que cuidava da conta dele lá, ela saiu da agência, ela foi para outro ramo, e ele tá precisando de alguém. E aí a gente começou a conversar, e marcou um encontro, cara, tem a foto até hoje, foi na sexta-feira da Paixão, de 2022, Sim. de manhã cedinho, lá no Gama. A gente foi pro Gama conversar, eu, ele e Jéssica, a esposa dele. Jéssica é minha irmã de alma, né? Aí a gente foi lá, e aí a gente conversou. Não, foi antes, foi antes. Não, a gente conversou lá e fechou no Nau. Eu A lembro gente dessa foi no história. Nau fechar. A Eu gente lembro foi no Nau dessa fechar. Aí eu gostei da área de marketing médico. Apesar de que eu não gosto muito desse nome, marketing médico, eu acho meio marqueteiro, né? Ninguém Uhum. gosta de se vender, tem esse estigma. Muito específico, né? É muito específico. E foi a partir daí. A partir daí que você passou, você já estava no marketing, mas aí você pegou só e começou a trabalhar especificamente no nicho do marketing médico. Uhum. Hoje você trabalha com foco em marketing médico ou somente para médicos? Hoje eu trabalho com foco em marketing médico, né? Marketing para médicos. E a gente trabalha com base em 4 pilares, Nicolas. A gente tem o marketing premium, né? A gente tem um pilar que é o médico premium. Para ele funcionar, a gente precisa de uma oferta premium. E se eu tenho um médico premium, uma oferta premium, eu preciso ter um paciente premium. Não serve para qualquer pessoa. E a gente precisa ter também uma experiência premium. Então a gente trabalha com base nesses quatro pilares, né? Hoje, Essa é uma metodologia que você criou? sim, Que você pensou especificamente para médicos. exatamente. Esses 4 pilares para ele conseguir ter um bom marketing. Para ele conseguir ter um bom resultado. E a gente está falando aqui de vendas, financeiro mesmo. Sim. Vendas, seja qual for. Ou um consultório lotado, ou sair do plantão de madrugada, Dependendo do objetivo dele. ou sair do convênio, ou sair do SUS. A gente precisa disso. Não adianta você ter uma boa clientela e você ser um bom médico e ter uma boa clínica se a sua oferta ela é genérica, né? Se em todas as esquinas os outros médicos oferecem a mesma coisa, a gente precisa ter um diferencial. Você Assim, pega o objetivo do médico, aplica dentro do seu método, dentro da própria área dele, para alcançar esse objetivo. isso, para chegar nesse patamar, exatamente. E quando eu falo de um paciente premium, o que é um paciente premium? Eu costumo comparar, por exemplo, com uma compra de carro. Você dirige um Volkswagen, né? Volkswagen, seu carro? Não, Chevrolet. É um Chevrolet, a marca Chevrolet. Eu dirijo da marca Jeep. Matheus, que está aqui dirigindo da marca, acho que é da marca Honda. Você já entrou na loja da Mercedes para comprar, para ele fazer um test drive na Mercedes? Eu não. Eu também não. Então, assim, eu reconheço meu lugar. Eu sei que eu não sou um cliente premium Mercedes ainda. Entende? Então, Mercedes é um produto premium. Ela demanda um cliente premium. Eu vou fazer o que na loja da Mercedes? Hoje? Nada. Eu vou tomar um café e sair com a cara abanando, né? Com a cara maçã. Então é a mesma coisa. Se você tem um produto premium, uma cirurgia plástica premium, que ela é top de linha, com tecnologia, que custa 100 mil reais, não é todo mundo que consegue pagar. Né? Você precisa ter o cliente que consegue pagar, que consegue consumir. Senão, ele vai ser um cliente que ele é só seu fã,
Ele vai chegar lá no consultório e vai ficar chorando. Ai, que emoção, queria tanto lhe conhecer. Mas eu só vim lhe conhecer, porque eu não posso pagar. Aí quando recebe o orçamento, fica pedindo desconto, não consegue pagar. Ou nunca mais dá retorno. Por quê? Porque ele está no lugar errado. Existe o médico para ele? Existe. Eu tenho clientes que servem de classe A a C. Eu tenho clientes que estão no convênio e não pretendem sair do convênio nunca. Cada um sabe, entende o que é bom para si. Uhum. Eu tenho uma cliente que abriu a clínica Evoque, a Mica, ela atendia na clínica top de linha, consultório top, e ela disse: eu não quero isso, eu quero empreender, eu quero uma clínica grande com muitas salas, que eu consiga alugar para muitos profissionais e que atenda convênio de A a C. Todas as classes, que tenha o produto popular, que tenha o produto mais caro, ela quer empreender. Não tem nada de errado com isso. O que você precisa ter é a clareza do que você quer, de quem é o seu público. Que é o seu objetivo. Isso, isso. Que é o seu objetivo para você poder, em cima desse objetivo, usar as suas ferramentas. Isso, alcançar seu Exatamente resultado isso. e sem se frustrar. Ah, mas eu não consigo cliente classe A. Eu falei assim, não vai. Ela falou, Rômulo, eu quero classe B e C. Eu quero que a pessoa olhe para a minha fachada e ela não tenha medo de entrar, porque é caro. Não, ela não tem medo de entrar. Ela sabe que lá ela consegue serviço. E desde 2017, qual foi o cliente que mais lhe marcou, assim, mais te chamou a atenção? Médico, Não, geral. Você pode fazer os dois. Falar no geral e falar de médico. Eu imagino que a Velocard seja mais especial para você, que foi a sua primeira. Mas foi. não sei se é o trabalho que mais lhe marca. Cara, cada cliente ele traz uma característica, né? Eu vou dizer para você que eu não cheguei ainda num ponto que eu digo assim, eu vi de tudo. Eu não cheguei. Mas cada um, ele me inspira cada cliente me inspira uma coisa, né? Por exemplo, Dr. Mário Serrano, ele é um cliente que foi um cliente, eu saí da conta dele, a gente entregou a conta, que ele me inspira aprendizado. Para você estar do lado dele hoje, você precisa estudar muito. Você não pode parar de estudar. Hoje eu recebi no podcast Dr. Bruno Alexandre também, mas eu já vejo ele como sair da zona de conforto. Não é só na questão do estudo, é no esporte, é na família. Se você quer ter tempo com sua família, você tem que sair da zona de conforto e ter tempo com sua família. Se você quer conquistar um sonho, fazer uma viagem, você tem que sair da zona de conforto e parar a sua vida e dizer assim, eu vou fazer isso. Então, é em todos os aspectos, né? Mozart é aprendizado e risco. Ele corre o risco. Ele largou plantão, largou tudo de uma vez para uma aventura, né? Chamado medicina humana mesmo, humanizada, cobrando barato e eu quero ajudar as pessoas. Então, cada um tem um aprendizado, né? Cada um tem um aprendizado. Mas eu acho que o que mais me marcou, e eu vou dizer a você por quê. O que mais me marcou foi o Dr. Mário, porque ele me deu a oportunidade de entrevistar centenas de pacientes. Uhum. E conhecer as histórias dos pacientes foi o que me cativou, assim, foi o que mudou minha vida. Cada paciente tem a sua história e muda a vida, não tem como. Não tem como. Principalmente dentro da medicina, né? Isso. E principalmente com pacientes do tipo de Dr. Mário, de Dr. Mozart, que muitas vezes eles querem mudar a vida através de um procedimento cirúrgico ou de um tratamento, coisa do tipo. Existem dois perfis, certo? Tem um perfil que é a pessoa que ela já é acostumada com cirurgia plástica, com procedimento estético, aquela ali é rotina para ela, ela vai ali bem tranquila, bem blasé, para ela é só mais uma cirurgia que eu tô fazendo Uhum. esse ano. E existe outro padrão, que é a pessoa que está realizando o sonho. Aí ela vai emocionada, ela não dormiu à noite, ela chorou. Estar perto de alguém que realiza sonho é uma energia muito boa, Uhum. muito transformadora. E é isso. Assim, é isso que me ajuda hoje. E o que você Me sente move. que é a maior dificuldade que os médicos têm no momento de vender, no momento de fazer o marketing? A maior dificuldade do médico, em primeiro lugar, é a visão. Ele não tem a visão de comunicador, de vendedor. Ele não se vê vendedor, comunicador. Ele faz um juramento de ajudar as pessoas a curar a doença.
e não de ser vendedor comunicador. Esse é o primeiro, ele precisa mudar a visão. Segundo, eu acho que é um problema geral da academia brasileira. A gente não é treinado para comunicação. Nem ninguém é. Advogado não é, médico não é, ninguém. Então a gente não é treinado para se comunicar e para se vender, principalmente com a câmera ligada na internet. Então eu acho que é isso. Esses são os principais dois problemas. Na hora que você consegue aceitar que você também é um bom comunicador, que isso faz parte da sua missão de vida, do seu propósito de vida, levar informação de qualidade na internet, Uhum. e você aceita isso, se vê assim, que é a visão, e você se treina, né? Você começar é o primeiro passo. Acho que você resolve esse problema. Entendi. E talvez para fechar, uma pergunta que eu vou fazer para você é de uma coisa que talvez as pessoas olhem para você e não imaginem que você passa por esse tipo de situação. Mas qual foi a maior gafe que você fez na vida? O maior mico que você já passou? Mas eu pago muito mico quase todos os dias e cometo muitas gafes. Não, porque o pessoal olha pra Rômulo e vê Rômulo assim, com blazer, Arrumadinho. cheiroso, com Cheiroso, tu me cheirasse com- hoje, eu tô Não, fedorento hoje, eu menino. não cheirei não, você, mas sua sala é cheirosa. Foi Matheus. Matheus botou um cheirinho aqui, eu cheguei. Aí o meu amigo tá cheiroso a É sala agora. eficiente, é. Aí o negócio tudo organizado, bonito, moderno. Aí o povo acha, não, o Romulo não faz besteira não passa mico não. Cara, eu não vou nem dizer que é gafe, porque, assim, eu sou tão cara de pau. De verdade, amigo. Tão cara de pau. Assim, bicho, é foda. Primeiro que meus clientes, eles operam na Policlínica da Liga. Liga contra o Câncer. Ou seja, cirurgia de oncologia acontecem ali 24 horas. Pessoas com câncer, certo? Aí, chega lá a paciente linda, dondoca, sei lá, enfim. Ela diz, ai, vou fazer uma lipo, vou fazer uma rinoplastia. Aí a cirurgia atrasa 5 minutos. Ai, nossa, que absurdo, né? Que absurdo. Atrasou 5 minutos. Não, não acredito não. Eu vou reclamar. Aí eu olho pra ela e digo assim, senhora, olha em volta. Aquela criança está careca, ela tá com câncer. Uhum. Você entrou com suas próprias pernas e você tá indo fazer uma cirurgia plástica. Ó. Olha ao seu redor. Sinceramente, eu já fiz isso inúmeras vezes. E a pessoa se Aí toca. a pessoa se toca. Aí, quando eu comecei a trabalhar com o Dr. Bruno, eu avisei a ele. Eu falei, Bruno, eu acho que ou você vai me demitir hoje, Hum? ou eu não sei o que vai acontecer. Ou você vai receber uma reclamação sobre mim. O que foi? Eu disse, aconteceu isso. A paciente estava aí toda queixuda, reclamando. Ai, que absurdo! Eu atraso, não sei o quê. Eu nunca vi uma cirurgia ser cancelada. Nunca. Nunca. Eu disse, relaxe, vai acontecer, é normal, é um mundo paralelo, o hospital tem muita segurança, são muitos protocolos, vai dar tudo certo e tal. Aí ela continuou reclamando do horário, que se eu soubesse eu não tinha vindo nunca mais. Olha, se for cancelar, eu não opero mais com esse médico e não sei o quê. Aí eu fui e disse a ela, disse, olha em volta. Eu disse, mas assim, é só a gente olhar em volta, né? A gente olha em volta, tá todo mundo aí com câncer, não sabe nem se vai escapar, né? Aí a gente vê aqui com nossas próprias pernas, tá indo fazer cirurgia plástica, vai receber alta daqui a pouco e vai pra casa com saúde, tá com a saúde ótima, tá tudo em ordem e vai dar tudo certo. Aí ele disse assim, não, foi ótimo você ter falado isso. Ele disse, foi ótimo, foi até oportuno. Foi. Hoje você tem quantos anos, Romulo? 39. E depois desses 39 anos, qual é o seu herói hoje? O seu herói atualmente? Uma heroína, pode ser? Perfeitamente. Minha mãe, cara. Minha mãe é minha heroína. Tia Wanda. É. Que eu chamo carinhosamente de vó Wanda. Porque ela é a avó de todo mundo. Sim, Só não é a minha avó, né? sim. Biologicamente, né? Hereditariamente. Então eu chamo ela de vó também, pra me encaixar nesse grupo aí. Todo mundo chama ela de vó. Chama ela de tia, que é bom. Ela gosta que eu chamo ela de vó. Vó Wanda. Vó Wanda, ela Ela prefere que eu chame ela de vó. Vó é mãe duas vezes, né? Vó é mãe duas vezes. É. Perfeito.
E agora, hein? Bate bola. Vamos pro bate-bola? Vamos bater bola. Bora, o bate-bola. Uma cor. Verde. Perfeito. Verde é a melhor cor do mundo, né? É. Você sabe disso, né? Palmeirense, né? Exato. Sem mundial. Aqui, ó. O meme de Nicolas fazendo defesa, fazendo sustentação oral no TJ com a mão bem assim no tribunal, com aquela toga. Aí eu printei e botei a figurinha. Palmeiras não tem mundial. Ah, e essa figurinha eu não salvei, porque desnecessário, né? Não precisa. Você vê, não podia ser perfeito, né? O cara é inteligente, advogado, mas tem que ser. Não, tá perfeito. Ninguém é perfeito, né? Não, é perfeito sim, ó. Ó, a sua cor favorita é verde, você não pode ir contra isso, né? É. Um lugar no mundo. Minha casa. Uma comida que você não vive sem. Feijoada e lasanha. Amo lasanha. Primo. Sério mesmo, eu achava que você ia falar cuscuz. Acho que você come muito cuscuz. Menos do que eu gostaria. Mas meu aniversário, se você fizer uma feijoadinha, data especial, É ou uma verdade. lasanhazinha, é a minha vida, cara. Normalmente você sempre faz isso. É, eu gosto. Um prato que você odeia. Um prato não, mas eu não gosto de comer jiló e fígado. Sim. Nem de nenhuma espécie. Um filme que marcou você. O Diabo Veste Prada. Sério mesmo, foi? Sério, Lhe isso marcou? é meu filme. Yeah. Livro de cabeceira. O Hobbit. O Hobbit. Muito bom. Uma série que você maratonou. Por último, Não, ué, a sua série favorita que você maratonou. Sense8. Sense8. E por último, foi qual? The OA. Netflix. Sim. Eu nunca assisti nenhuma das duas, eu Cara, acho. essa série é muito boa. Deu lá, né? The OA, é. Eu The acho que- Original Angel. Acho que eu nunca... Dirigida por Brad Pitt. Yeah, The One and pro- Only. yeah. É muito boa. Eu só Antiga, vi- 2018, eu acho. Uma música. Uma música. Feeling Good. Feeling Good de quem? Nina Simone. Nina Simone. Ótimo. Pra quem não sabe, o primeiro show do Paul McCartney, eu que sou muito fã, eu fui com o Rômulo. Em 2013, acho que foi o primeiro show da Arena Castelão. Foi, tem E acabado foi- de inaugurar pra Copa, não foi? Foi um caos a cidade todinha, porque tipo, tava tudo em reforma e tava tendo show do Paul E McCartney. aí, que experiência foda, né? A gente tem Foi junto. uma experiência foda, isso aí. Foi Foi, foda. ai, que sensacional. Um hábito que define você. Um hábito. Trabalhar. Trabalhar. É. Minha vida é isso. Um medo. De feder. Eu morro de medo de feder, primo. De ser fedorento conhecido. Tu conhece Rômulo? Quem é aquele boca podre? Morro de medo de feder. Tenho dois medos. Tenho medo de perder alguma coisa em aeroporto. Não, isso aí é Se você traumatizante, perder, você né? nunca mais acha. Eu já perdi muita coisa em aeroporto. Eu perdi mala no aeroporto. Isso é traumatizante. Agora, feder é complicado. Tenho medo de feder, primo. Não, feder realmente, diga aí. Não dá. Rômulo fedorento. Não dá. Um talento escondido. Cozinhar. É verdade. É. É verdade, você sempre faz boas coisas. É, faz muito tempo que eu não faço, por isso que eu tá escondido. O povo não me vê mais cozinhando, então. É verdade. O povo até hoje acha que eu que fiz aqueles cookies. Mas eu simplesmente só fiz misturar as coisas do jeito que eu Mas a tava gente fez mandando. junto. É, não, mas a receita é sua, você que fez, basicamente. Naquele dia você me salvou, cara. É verdade, né? Você me salvou. Você me deu uma coisa mais preciosa que alguém E, pode e dar na pra alguém. verdade eu tava tentando lhe salvar. E você conseguiu. Eu tava tentando, por vários dias, lhe salvar. É, ali eu ia passar a tarde inteira chorando. Inteira chorando, né? Você quer compartilhar o porquê? Luto. Foi luto. Foi luto. Não foi nada assim. É uma crise comum, né, do ser humano. Não teve nenhuma grande batalha. Não, eu tive uma perda e eu tava. E isso é engraçado porque eu até falei, não, sempre que Rômulo me chama eu vou. E Rômulo, ele tava falando comigo, você tava meio que pedindo ajuda pra mim de maneira velada, sendo que você tava fechado ao mesmo tempo. É. Você conversava comigo e ficava fechado ao mesmo tempo. Porque, enfim, não sei. Eu não sei dizer porquê, mas assim, eu acho que também tem essa questão de WhatsApp, né? Ali, às vezes a gente fala de um jeito, a pessoa entende de outro, né? E às vezes preocupa mais do que o que deveria, né? E eu fui lá na casa do Rômulo com toda a paciência do mundo, porque ele tava a 555 volts, muito agitado, e a gente parou pra comer um É, eu pouquinho. não usei psicotrópico, sabia? Eu enfrentei o luto real. Eu cheguei a ir pro psiquiatra, ele passou uma droga pra mim, mas eu só tomei uma única vez. Foi uma droga de crise mesmo. Ele falou assim, ó,
isso aqui não é droga de rotina. Se você tiver em crise, você toma isso e vai te ajudar. E eu tomei uma vez só. E já foi bem com 15 dias. Então eu tava realmente encarando Eu fico feliz que tenha lhe ajudado com nu o e seu cru. luto. Foi, ajudou. Um sonho realizado seu. É morar fora do país, falar inglês. Foi um Morar sonho. num país Fora do país. anglófono. Hã? É anglófono? Que fala inglês? Um país que fala inglês? Um país que tem a língua inglesa como a principal? Como é que chama isso? Anglófono. Um país anglófono, acho que Não, é. não sabia não. Vi palavra diferente. Eu não sei, eu acho que talvez seja. Nossa, jogou Eu aqui acho uma que talvez eloquência pra seja. cima de mim, hein, Eu garoto? acho que talvez seja. Eu não tenho certeza. Mas tá certo, o que fala português é lusófono. Né? Não tô certo. Anglófono. Tá vendo? Matheus Não conhecia. sabia não. Eu digo as a native speaker. Sim. Você fala... você deixou de aprender o português como sua mãe lhe ensinou e foi aprender a falar anglófono Isso em é o inglês. ESL, né? ESL. Um sonho ainda não realizado. Nômade digital. Eu quero ser nômade digital. Sim. Nem que seja um ano. Top. Um aliado ou aliada. Meu esposo. Júnior. Uma palavra que representa você. Nesse exato momento, cansaço, bicho. Tô cansado. Um emoji que lhe define. Eu gosto daquela unha pintada. É? Mando direto pra todo mundo. Bem assim. É chique. verdade, você já mandou pra mim. Chique. E o palhaço. Sempre tem um palhaço. Nossa, você mandou um pra mim. Eu só recebo esse palhaço. Tu recebe palhaço? Eu só recebo palhaço. Não, eu deixei de atender Rômulo. Uma ligação de Rômulo. Uma Você- ligação de Rômulo de manhã. E ele botou o palhaço. Ó, você não me respeita, botou o palhaço. Aí eu fiquei pronto, agora pronto. E o pior é que eu não vi a ligação, eu não vi a mensagem dele. E eu só fui responder ele 12 horas depois. Provavelmente tudo isso aconteceu no intervalo de 5 minutos, né? Isso. A ligação e as mensagens que deu Não, mas foi você. Eu não atendi. Não, aí, cara, E você não me respeita e botou. cara, eu boto uma pressão em Matheus fora do comum. Aí do nada o cliente cancela. Aí Matheus pode mandar a carinha de palhaço. Matheus, aí eu boto. Pra mim é assim. Eu vou ter que fazer. Aí manda o palhaço. Peraí, o que é? Aí eu digo, cara, o cliente cancelou. Matheus, você pode fazer isso agora. Aí, Matheus, vou parar minha vida aqui, começa a fazer as malas aqui pra ir pro Japão, tá ligado? Aí eu digo assim, não precisa mais, eu já fiz. Você demorou 5 minutos pra responder. Eu já fiz. Aí o Matheus, mas eu não, cara, mas eu não vi, eu estava no banheiro, sei lá, aí na mesma hora, e o cliente cancelou. Pra você ver como é um pouco de Você Rômulo. manda com o Rômulo. Eu digo, ele tem um pouco de traço de psicopatia mesmo. É normal ele fazer isso com todo mundo. Parece um nome que eu Amigo, eu tenho tanto diagnóstico que se for... Que esse daí é até o mais leve, não é? É, Um lugar pra você recarregar suas energias. eu acho que é o abraço do meu marido, do meu esposo. Se eu der um abraço de 20 segundos, eu conto, viu? Nível de autismo, contar os segundos do abraço. Se for menos, eu não aceito, eu digo volta. Uma mania estranha que você tem. Mania estranha. Uma mania estranha. Eu sei um tique. Diga aí. Você fica assim, ó. Esse é o menos. Esse é Assim? uma cura. É um cacuete de mexer o dedo. Sim. Tenho. Eu gosto de contar coisas. Eu cheguei no evento em Brasília, fui para um evento de marketing semana passada. Aí eu sentei, eu olhei assim no ambiente, aí sentei, aí a moça falou bem assim, aqui não tem só 300 ingressos não. Aí eu falei assim, tem 540. Ela, como assim? Eu falei assim, eu contei as cadeiras dos eventos. Ai, meu Deus Ela, do céu. Como? Aí eu falei assim, tem 20 fileiras assim, cada mesa cabe 6 vezes 4. Pronto. Simples, né? Uma pessoa muito normal. Uma pessoa muito Ela, normal. meu Deus, você é autista? Aí eu disse assim, mais um diagnóstico, sou não, cara. Eu disse, autista não, sou inteligente. É, pra você ver. Já começa fazendo amizade. É, já é assim que... Mas você acha melhor do que os outros? Eu disse, melhor do que os outros? Não, melhor do que você. Que não contou e ficou... Igual a minha aqui, deve ter mais uns 4. A pessoa chega, opa, desculpa. Melhor do que todo mundo, não. Melhor do que a maioria. Não, tô brincando, mas não foi assim que se deu o diálogo, tô Eu brincando. sei, imagino. Não foi assim que Você, se deu o diálogo. pra quem não conhece, Rômulo... É exagero, não foi assim que se deu o diálogo. Rômulo parece ser Eu estava com antissocial. Thalita, ela estava lá na hora, ela é a minha
minha a E Romulo prova parece aqui. antissocial, mas ele é super educado. Peguei café várias vezes, ela pegou pra mim, ajudei Tá todas vendo? as duas, ela e a Lu também, deu super certo. Um cheiro que te traz memórias. Cheiro de comida boa, cheiro de fruto do mar. Lembra Gomaré. Minha mãe, meu avô. E uma frase que você vive repetindo. Só faça. É a Nike, é? Eu digo pra mim mesmo. Eu vi uma pessoa, eu tava em Vancouver na época, aí eu tava descendo do táxi, do aeroporto, e vem um jovem com aquela camisa Just Do It. Aí eu achei isso tão desaforador. Just do o quê? Do it você. Como é que quem é esse garoto que vem dizer pra mim Just Do It? Vá dizer isso pra sua mãe. Eu, hein? Eu achei. Ficar falando isso pro povo. Eu achei. O povo Mas não no tem nenhuma imperativo, obrigação eu digo, com ele. Não, não tem nenhuma obrigação. Nem conheço. Você não me conhece. Você não tem nada a ver com a minha vida, garoto. Não é não? Concordo. Ó, você diz assim, bom dia. Ok. Agora dizer tenha um bom dia não dá. Concordo. Você vai dizer o que eu vou ter? Não. Mas ele devolver um bom dia pra você, você aceita? Aceito. Tá bom. Não, dizer assim, bom dia. Ok. Agora tenha um bom dia. Eu acho tão desaforador. Pronto, Dá agora vontade pronto, de agora lamber a deu cara mesmo. da pessoa. Aí você queria que a pessoa dissesse o quê? Ó, tem um péssimo dia, viu? Dependendo Tchau. da hora da manhã, se for no elevador, é que por mim ela nem entra. Não entra. Você acorda tão assim, mal-humorado. Não, né? Eu tenho meu ritual de manhã, Nicolas. Eu acordo de manhã, meu ritual de manhã é meu. Eu sei. É meu. Eu Eu sei não que é seu. toco no celular, tipo, antes das 9. A não ser que eu tenha uma cirurgia pra ir, algum compromisso que vai Você acontecer me ligou de 8 antes. horas. Isso, eu já estava funcional ali. Entendi. Mas eu não toco no celular, cara. Eu faço minha oração, eu tomo minha água, faço minha sepsia, faço meus exercícios sem triscar no celular. O celular no criado mudo. A não ser que eu tenha algum compromisso com alguém. Aí eu vou dar conta, vou ver se a pessoa cancelou, que às vezes acontece. Se aconteceu um imprevisto e olho. Eu aprendi. Isso daí, não é nem que eu aprendi, pra mim é saúde. É saúde. E aí, o que é que você tá pensando pra esse ano 2025? Rapaz, assim, minha visão para 2025 é nessa questão do marketing digital, né? Eu percebi que tem essa lacuna, existe uma lacuna gigante no marketing para médicos mesmo, que é a parte comercial. Não é uma área que eu atuo, né? Eu atuo só no marketing, mas a gente já produziu e já gravou, está em fase de edição final de um infoproduto para secretárias, né? Para fechamento de consultas e de cirurgias. É um follow-up. E eu e a Camila Toledo, a gente fez esse curso e está em fase de edição. E eu já estou em fase de produção do segundo, que está em fase de embrião ainda, que é um curso para Instagram, para ativação digital também. Então, a minha ideia agora é escalar, né? Conseguir ajudar o máximo de pessoas que eu puder com isso, né? Com essa oferta. Do jeito que eu consegui transformar a vida de algumas dezenas de médicos de 2021 para cá, né? Desde médico veterinário a médico humano, levar isso para o maior número de pessoas possíveis. Então, eu acho que a gente conseguiu conhecer de um jeito muito bom Rômulo, desde quando ele era criança, entender como é que ele se reconheceu como uma pessoa inteligente e chegou até hoje com Me reencontrei, né? Me aceitei, né? com uma pessoa que se reencontrou, que se aceitou Isso. e que usa sua inteligência para ajudar pessoas a transformar a vida de outras pessoas, a trazer prosperidade para elas, Muito para outras romântico. Eu pessoas. faço por mim, eu não ligo para ninguém. Ah, até parece, até parece. Exatamente. Eu ligo para você, meu bebê. Não, até parece. Você tava me contando por que que você trabalha. E por que que você trabalha? Qual o sentido de você trabalhar? Que momento do ano você percebe que faz sentido você trabalhar? Cara, eu entendi a sua. Eu já entendi a sua. Cara, é o seguinte, em primeiro lugar, parece assim desaforado, mas eu vou dizer uma coisa pra você, certo? Só pra te dar um contexto. Eu chego pra um cara que fez medicina estudou 3 anos pra passar numa federal, que é muito. Passou 6 anos pra ser médico, depois mais 3 na residência, mais 3 em outra. Coloque aí 15 anos de estudo pra ser médico. E agora esse cara tem que gravar vídeo pra TikTok, fazer dancinha. É um saco, né? O cara odeia. Então eu tô cansado de dizer, vamos gravar para transformar a vida. Não, cara, ninguém quer. Hoje,
Eu falo o quê? Ó, seguinte, quer resultado? Quer cliente particular? Quer consultório cheio? Quer pra você não ter que dar plantão sábado de madrugada e poder brincar com seu filho? Bora fazer marketing. Mas não é criar vídeo do fazendo dancinha, não. É criar vídeo pra quem odeia criar vídeo. Ou seja, rápido, uma vez só, de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, e o resto eu dou conta. Faça comigo 4 meses de vídeos em um dia, 6 meses de vídeo em um dia, e vá ser médico, que o resto eu dou conta. Eu posto, eu faço tráfego, eu boto o cliente na sua porta, no seu WhatsApp. Aí é com você e o seu comercial para você fechar. Não tem mais essa conversa romantizada. Por isso que eu digo, não ligo. Não ligo. Eu sei que eu vou ganhar dinheiro se você ganhar. Eu faço isso para ganhar dinheiro. E médico é uma área que paga bem, que o dinheiro gira e paga bem. Agora, se você quer saber por que eu faço isso, eu vou dizer a você por que eu faço isso. A minha visão de felicidade hoje, que faz eu trabalhar todo dia e acordar e trabalhar, é ver a minha família com saúde, é voltar para casa, para minha família, é poder, pelo menos uma vez por ano, no meu aniversário, eu chamar meu sobrinho, meus irmãos, meus primos, para minha casa, para a gente fazer um churrasco, para a gente fazer uma feijoada, para a gente encher a barriga, tomar banho de piscina, passar o dia no sol, falando besteira. É para isso que eu trabalho. Para você ir lá comer um churrasco comigo. Eu gosto. Me chame. Sempre. Exatamente, Se exatamente. alguém pra filmar, tá aí. É para isso. É para isso que eu trabalho. Perfeito. A transformação de vida que eu quero é essa. Esse é o meu tesouro, essa é a minha grande recompensa. Perfeito. Então a gente agora conhece Rômulo e tudo que ele gosta, tudo que ele não gosta e o que ele sonha, né? E com essa a gente encerra. Exato. Muito obrigado, primo, por ter vindo aqui. O primo certo. Foi uma honra. E esse foi o Blue Pro Podcast com Rômulo Galvão. Aqui a gente fala sobre medicina que humaniza, histórias que conectam. Rapaz, tem uma piada que era... Bicho, eu já tentei me lembrar dessa piada, já botei no chat GPT a piada, mas não consigo lembrar. Uma piada do que o cabo comeu um pinguim, comeu o cu de um pinguim. Ele dizia assim, o senhor faz freira de terno aí com Deus? Ele disse, não, ele porra comeu um pinguim. Era uma piada muito... Muito errado. muito errada, tá ligado?